Bom dia, Didata! Bom dia! Nossa segunda live de aquecimento sobre os mitos, né? As crenças sobre didática. Vamos acabar com todas essas crenças, vamos acabar com todos esses mitos, vamos acabar com tudo que dizem por aí pra você que é didática. Ou melhor, né? Vamos acabar com um monte de monstrinhos que colocam na nossa cabeça, que fazem com que a gente não consiga acreditar que didática pode ser uma capacidade de que desenvolvida, né? A maioria das pessoas fica dizendo pra gente que é dom. Ontem a gente falou sobre dom, né? Ontem a gente quebrou a crença do dom. Didática não é dom. Didática é uma competência que você pode desenvolver. E antes de você começar a achar que didática é metodologia de ensino, eu sempre digo, dê um passinho para trás, porque didática, antes de ser metodologia de ensino, antes da gente ficar estudando a parte teórica da didática, você precisa aprender a se comunicar, a se fazer entender. Didática, gente, é a habilidade de se fazer entender. Didática é a habilidade de se conectar com a outra pessoa. E esse é um princípio básico de comunicação. Quando você tem um professor que fala muito bem, de forma clara, com lógica e com ética, isso faz com que o aluno consiga entender aquilo que está sendo explicado e o aluno passa a: agora eu entendi, agora eu vou poder aplicar, agora isso fez sentido para mim. E o aluno começa a ter uma ação. Isso é didática. Uma pessoa que fala bem, com clareza e com lógica, um estudante que entende, aplica e se desenvolve. Isso é didática. E essa competência, ela é super fácil de ser desenvolvida, desde que você tenha uma pessoa para te orientar e você tenha as ferramentas e as metodologias certas para você chegar nesse lugar. Foi sobre isso que a gente falou ontem, mas hoje, a live de hoje vai falar, é um dos temas que eu mais gosto. A gente vai quebrar esse mito do currículo, tá? Vai quebrar esse mito do currículo. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aqui, que acabou de chegar, rapidinho, pros fortes, né, minha gente? Um bom dia pros fortes, né? Porque assim, para ser professor, gente, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser competente, a gente tem que saber comunicação, a gente tem que saber ética, a gente tem que saber ter pensamento crítico. Não é só um título que vai te fazer um bom professor. Não é um título que vai fazer com que você realmente transforme os seus alunos, faça com que eles consigam pensar. Não, não é. Então, 7h30 da manhã, live só para os fortes. Deixa eu dar bom dia para o pessoal. Bom dia, Karina. Bom dia, Ju. Bom dia. Quem mais? Doutora Ju. Bruna. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Michele. Bom dia, Simone. Bom dia, Angélica. Bom dia. Bora lá, porque o desafio aqui é uma live rápida, uma live pontual, uma live objetiva, com começo, meio e fim, para que você entenda que o mito da titulação não transforma você em um professor fora de série, tá? E eu vou explicar por quê. Bora lá. Primeiro ponto. Titulações, ou seja, mestrado, doutorado, especialização e MBA, não são cursos que têm como objetivo formar professores. Paty, mas como assim? Mestrado é para formar professor, eu sempre escutei isso a minha vida inteira. Pois é, teoricamente, o mestrado seria aquele programa de pós-graduação cujo objetivo é preparar um profissional altamente qualificado para a área do conhecimento dele, mais plus habilitá-lo para ensinar. Mas isso não existe. Na real, isso não acontece. Os programas de mestrado, doutorado, eu não vou entrar no doutorado, porque o objetivo do doutorado já seria outro, mas os programas de mestrado, atualmente, ele tem como objetivo, tô quase sem voz, gente, falei muito ontem. Os cursos de mestrado, eles têm hoje como objetivo formar muito mais um profissional que tenha pensamento crítico, que tenha a capacidade e a competência de já ter uma experiência como pesquisador, mas a fatia que ensina
a parte da didática e da comunicação, ela é muito pequena, se é que ela existiu, porque eu sei, passarinhos me contaram, que vários cursos de pós-graduação já nem tem mais a disciplina de didática. Então, se você espera que a titulação ela te prepare para ser um professor que consegue ensinar o seu aluno aquilo que ele precisa aprender, e eu estou falando aquilo que ele precisa aprender, porque eu posso aqui estar falando com professores universitários, eu posso estar falando com professores do ensino básico, eu posso estar falando com professores de ensinos livres. Então, você tem que ter clareza de qual é o objetivo, o que você quer que o seu aluno aprenda, qual é o objetivo do seu curso. Se você não fizer cursos que te ensinem comunicação docente de excelência, você vai morrer na praia, porque o mestrado ele não tem como objetivo formar um professor qualificado, um professor que sabe elaborar uma linha de raciocínio lógico com ética, uma linha de raciocínio lógico com conhecimento validado e uma linha de raciocínio lógico que conduza o seu aluno do ponto A para o ponto B. Ou seja, eu levo o meu aluno que chegou ali praticamente de forma, né, sem ter consciência de que ele precisava daquele conhecimento, e eu conduzo esse meu aluno até o ponto B, que é a compreensão daquele conhecimento mais um pensamento crítico. O bom professor é aquele que o aluno tem que provoca no aluno, inclusive a desconfiança. Né? Eu sempre falava para os meus alunos, desconfiem daquilo que eu estou falando para você. Eu não sou a dona da verdade, eu vou trazer tudo que eu puder de forma organizada, com melhor embasamento, é isso que eu vou trazer, mas desconfiem do que eu estou falando. Por quê? Porque a comunicação, um dos pilares da comunicação é a persuasão, que a gente tem que aprender a usar a persuasão a nosso favor. Mas você não vai aprender isso nas titulações, tá? Então, titulação, primeiro ponto das titulações, bom dia, Cris. Primeiro ponto aqui, titulação não te transforma em professor. Titulação não te qualifica para ser um bom professor. Paty, você está falando que a gente não tem que fazer mestrado e doutorado? Não, não é isso, tá? A gente também precisa parar com essa história de que é 8 ou 80. 8 ou 80. Ah, ou eu faço pós-graduação, a Paty falou, ela disse que o mestrado não me prepara para ser professor, portanto, eu não vou fazer. Não estou dizendo isso, isso é um silogismo, isso inclusive é um dos pilares aí da persuasão, da má persuasão, onde você faz uma associação sem verdades. Eu não estou dizendo isso. Todo profissional que quer ser um professor, ou seja, que quer ser um mentor, ele precisa, obviamente, estudar, ele precisa ter formações, ele precisa desenvolver várias habilidades técnicas e científicas da área dele. Ele precisa disso, mas não é só isso que vai fazer com que ele se transforme num bom professor. Isso é muito perigoso, né? Então tá aqui a Isis está falando, é verdade, no meu programa tem apenas uma obrigatória e uma didática que foi opcional. Ainda tem duas, Isis. Isso assim é raro, porque tem cursos de pós-graduação que não tem a disciplina de didática. E aqui a gente entra num outro ponto, né? Normalmente, com todo o meu carinho e respeito para a área da pedagogia, todo o meu carinho e respeito, tenho professoras pedagogas maravilhosas, tenho amigas pedagogas maravilhosas. Com todo o meu amor e respeito, normalmente, quem ministra a disciplina de didática dentro dos programas de pós-graduação são professores da área da educação e da pedagogia. Acontece que, na grande maioria das vezes, esses professores sabem muito sobre o tema pedagogia, mas não sabem ensinar, ou seja, transformar esse conhecimento qualificado de pedagogia em algo acessível para professores de outras áreas do conhecimento. Basicamente, quando este professor de pedagogia ministra uma aula de didática, ele fala o mesmo idioma, o mesmo pedagogês que ele falaria entre os seus pares. É diferente, é a mesma coisa que eu, né, dentista,
tentando ensinar clareamento dental para a pedagogia, usando termos técnicos, usando termos científicos, sem trazer analogia, sem fazer comparações, sem mostrar utilidade. O que vai acontecer? Esse pedagogo não vai entender o que eu estou falando, ele não vai entender nada. Então a gente precisa cuidar da nossa linguagem, tá? Mas bora lá, mito da titulação. Paty, então não preciso fazer? Mentira, você precisa fazer. Quanto mais você estudar, melhor. Mas busque bons cursos, busque bons professores e seja aquela pessoa, seja aquela criança de 4 anos que fica perguntando pro pai, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E tenha autorresponsabilidade. Busque a informação na fonte, leia com critério, estude com critério e desenvolva o seu pensamento crítico, tá? Até aí, ok. Paty, mas eu quero fazer pós-graduação, eu fiz pós-graduação, eu tenho dificuldade para ensinar, eu não consigo engajar meus alunos, os alunos estão me dando, né, estão passando por cima de mim assim, super facinho, enfim, o que eu faço? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar. Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo muito bem aí? Não tô vendo coração nesta tela. Como é que eu sei que você está aí do outro lado e que você está me escutando bem? Botando coração nessa tela. Quero coração nesta tela. Quem está comigo, está me ouvindo bem? Me dá um oizinho de coração, me dá um oizinho aqui no comentário, gente. Por favor. A Ju já me deu uma alegria. Está ouvindo bem, Ana Lídia está ouvindo bem. Mari está me ouvindo bem. Gente, me ajudem, me ajudem. Érica me ouvindo bem, maravilhoso. A gente tem um combinado aqui, né? Lembra do nosso combinado? Nosso combinado é o seguinte, se tá indo bem a live, me põe coração aí, porque senão a pessoa vai ficar falando sozinha. Vamos voltar aqui pro assunto, tá? Então, titulação, mestrado e doutorado não vão te preparar para ser um comunicador docente eficiente, tá? Mestrado e doutorado não vai ensinar você os princípios da comunicação. Não vai ensinar você como estruturar uma aula, como estruturar qualquer tipo de apresentação, palestra ou atividade com os seus alunos, com o objetivo de aprendizagem. Não vai ensinar para você todas as habilidades e competências necessárias para criar narrativas envolventes. Não ensina, tá? Dito isso, como que a gente faz então? Paty, quero melhorar. Quero melhorar. Bom, para você melhorar, não tem outro jeito, né? Você precisa estudar em outro lugar. Você precisa buscar essa informação em outro lugar. Ai, Paty, mas é mais uma coisa para eu fazer? Sim, é mais uma coisa para você fazer. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte. Quando a gente entra o que se espera de um aluno de pós-graduação? O que a gente espera? A gente espera, uma das coisas que se espera é que esse aluno saiba o mínimo do inglês. O mínimo. Que ele saiba estudar, que ele saiba ler, que ele saiba falar minimamente um segundo idioma, e no caso o inglês, porque o inglês é o idioma universal da área da pesquisa, da ciência, tá? A gente espera isso. Todos os alunos falam inglês? Não. Todos os alunos sabem ler inglês? Não. Então o que esse aluno tem que fazer? Ele tem que buscar uma escola de inglês, ele tem que buscar uma formação em inglês. Porque senão ele vai ficar para trás. Toda leitura é feita em inglês. Existem programas, e eu acho incrível isso, que as aulas são em inglês. Como é que ele vai fazer parte dessa turma? Não tem jeito, né? Então, desta mesma maneira que o aluno, ele precisa ter a competência, a habilidade, a competência de saber falar um outro idioma, ele também vai precisar buscar em outros lugares a competência da comunicação. Entendem aonde eu estou querendo chegar? Vocês vão ter que começar a buscar cursos, vocês vão ter que começar a buscar informação na área da comunicação docente de excelência, da comunicação docente com ética. Se não tem aonde você está, você precisa buscar, porque não adianta você ficar apontando o dedo para o sistema. Ah, o sistema não ensina. Ah, o sistema isso. Ah, o sistema aquilo. O sistema é formado por pessoas. Primeiro,
O sistema não é uma pessoa. O sistema não é uma pessoa, tá? Como se fosse, sei lá, minha canetinha. Oi, sistema, tudo bem? O sistema, a gente personifica o sistema. O sistema, ele é formado por pessoas. Essas pessoas somos nós. Somos nós. Então, pequenas ações que a gente possa fazer, a gente consegue melhorar esse profissional. A gente consegue melhorar esse professor. E o professor, gente, é o recurso mais importante da sala de aula. O professor é o recurso mais importante da sala de aula. Se um professor com mestrado e doutorado e com todos os títulos possíveis e imagináveis no currículo não entende de comunicação, ele pode estar cometendo erros graves na hora de ensinar. Ele pode estar cometendo, de forma inconsciente, erros graves na hora de ensinar. Porque ele pode estar usando uma linguagem inacessível e o aluno não aprende. Ele pode estar fazendo associações da experiência dele, de resultados da experiência dele com ciência. Ele pode estar assim, fazendo com que os alunos tenham raiva da aula, sabe? Mais ou menos por aí. Entendem? Então, só o título, gente, não vai fazer com que você seja um educador bom. Não vai. Não vai. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Deixa eu ver o que eu anotei aqui mais importante para compartilhar com vocês. Uma outra coisa importante a respeito da titulação. Quando a gente é muito inseguro, a gente acha que quanto mais cursos a gente fizer e quanto mais titulações a gente fizer, mais seguro a gente vai ficar. E isso também é uma falácia, isso é uma mentira, né? Por quê? Porque a segurança, ela não está baseada no número de títulos que você tem. Você não vai fazer um mestrado e um doutorado e falar assim, agora eu sou um professor super seguro, agora eu mandei embora a síndrome do impostor e agora tá tudo maravilhoso. Isso não vai acontecer. Porque quando você é uma pessoa insegura, você precisa trabalhar outras áreas, o seu desenvolvimento mesmo, e trabalhar principalmente as habilidades subjetivas. A sua criatividade, a sua capacidade de resolver problemas e a sua capacidade de comunicação. A gente precisa entender que um bom professor hoje em dia, que está em falta, que é raro. Então, se você está aqui comigo, escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Se você quer sobreviver neste mercado da educação, que vai ficar cada vez mais exigente, nós, professores, precisamos trabalhar duas competências que são fundamentais. As nossas habilidades técnicas e científicas, a gente não tem que abandonar, a gente tem que somar as nossas habilidades técnicas e científicas e aí sim, fazendo cursos de mestrado, doutorado, especializações em boas faculdades, com bons professores, façam pesquisa antes. E por outro lado aqui, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades subjetivas, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa capacidade de criatividade, de criar coisas e a nossa capacidade de comunicação, que para mim é a mais importante, né? É você saber se comunicar com maestria. Porque quando você aprende a se comunicar, você aprende uma das coisas mais fundamentais do ser humano e de conviver, que é a empatia. A empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. Não tem nada a ver com aquilo assim. Eu faço pra mim aquilo que eu gosto. Eu faço pra você aquilo que eu teria feito pra mim. Não, isso não é empatia, tá? Eu faço pra você aquilo que você quer que eu faça pra você. Eu tenho que te conhecer tão bem que eu só vou conseguir realmente transformar a sua vida quando eu me colocar no seu lugar. Isso é empatia. Então a comunicação, ela faz com que a gente
consiga ensinar melhor pelo simples fato de eu conhecer muito bem o meu público, conhecer muito bem os meus alunos, e aí eu consigo adaptar a minha linguagem, trazer exemplos, fazer analogias, fazer as associações corretas para instigar, provocar o meu aluno. Fazer com que ele aprenda a pensar antes de uma tomada de decisão. Porque, gente, conhecimento é libertador, né? Agora, mais libertador do que isso é eu ter a capacidade, a autonomia de pensar e tomar decisões de acordo com aquilo que eu tenho de estudo, de embasamento. Entendem onde eu estou querendo chegar? Então, o professor de hoje, ele precisa, gente, urgentemente aprender a se comunicar com maestria. Porque os princípios, se você não aprende a usar os princípios da comunicação, tem muita gente sem vergonha por aí, usando esses princípios, enganando você e todos os seus alunos. Sabe aquele aluno que fala assim, ai, prof, mas eu vi na internet tal coisa. Mas quem falou? O fulaninho. Mas o fulaninho não sabe nada, o fulaninho não tem formação. Olha que absurdo que ele falou aqui. É absurdo para você, mas para o seu aluno aquilo fez sentido. E se fez sentido para o seu aluno, vai ser muito mais difícil de você voltar atrás, de você desmistificar aquilo que ele aprendeu com o carinha lá que está ensinando bobagem. E por que o aluno acredita? Porque faz sentido. Porque o carinha lá está usando o quê? Princípios de comunicação. Ah, mas o cara não tem nem mestrado nem doutorado. Mas o cara está usando princípios de comunicação. O problema são os princípios da comunicação? O problema é o vilão? Não. Princípio de comunicação, competência, habilidade, método, tudo isso é ferramenta. E a gente tem que aprender a usar para que a gente consiga levar para a sala de aula um ensino de verdade. Um ensino que vai ser transformador. Fez sentido para vocês? Fez sentido. Eu prometi que ia ser 20 minutos. Dei bom dia ali, tá? Estamos chegando nos 20 minutos. E é isso. No Mapa da Didática, o nosso evento que vai acontecer na semana que vem, eu vou falar muito mais sobre isso. E aí sim eu vou trazer para você o que são os princípios da comunicação, como que você enxerga isso no dia a dia, como que você pode aplicar nas suas próximas aulas, para que você tenha consciência de forma mais gordinha, de forma mais gostosa, com mais conteúdo mesmo, tudo que você precisa saber para transformar as suas aulas, tá, gente? Porque vamos combinar que tá difícil encontrar professor bom, tá difícil encontrar professor que saiba ensinar de verdade. E se você perguntar para mim, Paty, qual que é o sonho da sua vida? O sonho da minha vida, gente, é que as universidades sejam realmente lugares de excelência e de formação de profissionais altamente qualificados para que a gente possa melhorar a sociedade nas diferentes áreas do conhecimento. Esse é o meu sonho. Eu quero fazer com que professores saiam desse lugar só da experiência e só da titulação, que eles peguem isso e somem com a sua capacidade de comunicação e didática para que a gente possa se conectar com os nossos alunos, para que a gente possa realmente inspirar, né? A Isa está aqui. Nós vamos ser bons professores, professores inspiradores, né? A Anne está aqui, eu também sonho com isso. Só que não adianta só sonhar, tá? Não adianta o sonho, gente. Às vezes a gente coloca o lugar do sonho num lugar muito inacessível e distante. Então não adianta só sonhar. A gente tem que enxergar aquilo como uma meta. E quando a gente enxerga o sonho como uma meta, a gente começa a ter a nossa trajetória para chegar lá. Então não seja amador. Não seja amador. Quero te convidar para fazer o mapa da didática para que você saia desse lugar do que eu vou tentar, é mais ou menos por aqui. Não. Eu quero que você esteja comigo no mapa da didática para você começar a entender o que é essa coisa toda da comunicação docente de excelência, o que é didática de uma maneira bem prática, para que você realmente consiga aplicar. Combinado? Já se inscreveram no mapa da didática? Quem não se inscreveu ainda no mapa da didática, corre para se inscrever, porque já começa na semana que vem o evento. O evento acontece nos dias 7, 8, 9 e 12 de fevereiro, à noite,
Na semana que vem será à noite. E para participar você precisa se inscrever. Você precisa se inscrever, até porque quem se inscreve sempre ganha benefícios, né? Então, se você ainda não se inscreveu no Mapa da Didática, a hora que acabar a nossa live, vai lá para o meu Instagram, vai lá no link que está na minha biografia, clica e se inscreve. Ou então, entra direto no site, que eu vou colocar aqui nos comentários, que é o www.patijardim.com, tá? patijardim.com. A Tereza já se inscreveu, maravilhosa, eu vou ficar te esperando lá. Inclusive, quem já se inscreveu, não esquece de me dar um oizinho na primeira aula, tá bom? Valeu, gente! Foi bom, né? Coisa boa. Amanhã temos live novamente, espero você às 7h30 da manhã, com mais um mito, mais uma crença pra gente quebrar aqui. Porque eu quero que você esteja bem aquecido para a semana que vem a gente começar o Mapa da Didática com tudo. Ai, que legal, a Ju já se inscreveu, ai, a doutora Ju também, ai, gente, difícil, né? Doutora Januária, desculpa, é que às vezes é tão pequenininho, gente, a pessoa sem óculos não enxerga, então desculpa a professora aqui do outro lado. Espero vocês, então, amanhã, 7h30 da manhã. Hoje estou em Bauru, daqui a pouco eu conto tudo para vocês, como é que foi o evento aqui, que foi incrível. Incrível, gente, incrível. Tô, assim, sem voz. Foi demais ontem o treinamento pedagógico aqui. Tô muito feliz. Hoje volto pro Rio Grande do Sul, durmo em Porto Alegre, vou encontrar mais amigas e alunas por lá. E a nossa live amanhã, a nossa live tá ficando assim, né, transmitida em vários lugares do Brasil. Estamos aqui no interior de São Paulo, amanhã a live vai ser transmitida de Porto Alegre, eu gosto assim. Então amanhã eu vejo vocês pra gente quebrar mais um mito da didática. 7h30 da manhã, não esqueça. E quem não se inscreveu no Mapa da Didática, vai lá que eu tô te esperando. Beijo, gente. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.